Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de junho de 2022. Jeff Bezos, que investe na imortalidade, deveria aprender com o Senhor dos Anéis, parte 2. Jeff Bezos, o chefão da Amazon, aparentemente acredita que não há problema no mundo que não possa ser resolvido desde que se despeje nele uma quantidade apropriadamente copiosa de dólares, é claro. Temos visto isso em sua decisão de não poupar despesas para chegar ao espaço, mas outra de suas paixões é a ideia de usar meios científicos para retardar ou impedir o envelhecimento. Em janeiro de 2022, ele esteve entre os investidores que ajudaram a Altus Labs, empresa de biotecnologia criada com esse objetivo, a levantar 3 bilhões de dólares em financiamento, e não é a primeira vez que aposta em empreitadas assim. Não dá para entender como o sujeito ainda se diz fã de Senhor dos Anéis. Ok, talvez o leitor não esteja entendendo a conexão lógica entre uma coisa e outra. Ocorre que Bezos também anda gastando os tubos uma bagatela da ordem de $1 bilhão para financiar a produção da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que estreia em setembro deste ano no serviço de streaming da Amazon. Dizem os coordenadores do seriado que o bilionário tem uma paixão pessoal pela obra de J.R.R. Tolkien. O intrigante é que aqui a trama vai se passar num período desse mundo ficcional em que uma catástrofe de proporções cósmicas é desencadeada por gente rica e poderosa em busca da imortalidade. Ironia por trás de tudo isso é imensa, como apontou o colega Diego Plautal, doutor em Ciências da Religião pela PUC-SP, em um de seus textos. Antes de prosseguir, fica aqui um alerta de spoilers para quem ainda não leu os clássicos de Tolkien. O pano de fundo da série da Amazon é a tragédia da Ilha de Númenor. Nessa narrativa, os humanos que tomaram parte na guerra contra o tirano satânico Morgoth são recompensados com uma nova e maravilhosa morada nesse reino insular, recebendo ainda longevidade, saúde e sabedoria muito superiores às de outros mortais. No entanto, continuam sujeitos à morte. Com o passar dos milênios, cada vez mais insatisfeitos com seu destino, embarcam num projeto de dominação colonial e escravização de outros povos e, ao mesmo tempo, buscam métodos científicos para evitar a morte. O máximo que conseguem com isso é preservar melhor as carnes de seus defuntos. Por fim, o rei de Númenor decide fazer guerra aos próprios deuses, na verdade, poderes angélicos que regem o mundo. Tolkien é complicado, gente. Seu plano é obter a imortalidade na marra. Óbvio que o final não é feliz. Bezos e outros bilionários que creem ser possível alcançar a vida eterna forrando tubos de ensaio com notas de dólar muito provavelmente vão dar com os burros. Água. Organismos multicelulares como nós têm uma arquitetura genômica que simplesmente não foi feita para a imortalidade. Os mesmos genes que são cruciais para o crescimento e a fertilidade durante a juventude são os que, conforme a idade avança, podem levar ao acúmulo de defeitos moleculares que culminam na velhice e na morte. Há excelentes razões biológicas para duvidar que seja possível ter uma coisa sem ter a outra. O porquê disso é o básico do básico da teoria da evolução. Os seres vivos foram forjados para buscar o sucesso reprodutivo, não a sobrevivência perpétua, a qual, num mundo perigoso, cheio de doenças, predadores e catástrofes, nunca foi uma possibilidade real. É melhor não descobrir isso da pior maneira e evitar o cosplay de Númenor dos bilionários. Como o corpo é passível de destruição, sendo impossível a sua imortalidade, o espírito é imortal, como esclarece Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, onde ele faz um resumo da doutrina espírita iniciando com os atributos de Deus e seguindo em frente. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais.
Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas. 1. O corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. 3. O laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas, pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns, pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem, são os anjos ou espíritos puros. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores inclinados à maioria de nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. comprazem-se no mal. Há também os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores, do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma ordem. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição, é uma espécie de filtro ou depurador de onde saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana, seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós, assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, o homem perverso a de um espírito impuro. A alma possui a sua individualidade antes de encarnar, conserva depois de se haver separado do corpo.
Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conhecera na Terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência, pela elevação e depuração de sua alma, se aproxima dos espíritos bons, com os quais um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões, e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados, ou errantes, não ocupam uma região determinada e circunscrita, estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível, a mover-se em torno de nós. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de junho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.